Numa sala de tribunal federal lotada, uma mulher em cadeira de rodas permanece imóvel, enquanto o juiz olha para o seu broche de estrela prateada com desprezo evidente. "Retire-o", exige ele com voz cheia de desdém. Os espectadores se mexem desconfortavelmente enquanto ela obedece, colocando a medalha no suporte. O juiz sorri, satisfeito com a humilhação pública dela. Mas o que acontece a seguir silencia todas as pessoas na sala. Ninguém sabia quem ela realmente era até aquele momento. Ninguém esperava o documento que acabaria com a sua carreira em segundos. De que cidade do mundo está a assistir a este vídeo hoje? Se gosta de histórias de justiça feita, considere subscrever para receber mais histórias reais incríveis todas as semanas. O sol da manhã projetava longas sombras nos degraus de granito do Tribunal Federal de Norfolk, enquanto River Kingsley conduzia a sua cadeira de rodas em direção à entrada. Os seus movimentos eram praticados, econômicos, com a eficiência inconfundível de alguém treinado para não desperdiçar nenhum movimento. O ar de outubro trazia um toque de frio outonal, misturado com o cheiro característico de sal que vinha do porto a 3 quarteirões de distância. Esse cheiro despertou algo visceral na sua memória. Flashes de outras costas, outras missões em países distantes, onde o oceano testemunhou coisas que nunca apareceriam nos relatórios oficiais. Ela reprimiu essas imagens, compartimentando-as com a disciplina que lhe fora incutida ao longo de anos de serviço. Hoje era necessário um tipo diferente de concentração. A pasta de papelão equilibrada no seu colo continha 3 anos de investigação, especificações técnicas, resultados de testes de campo e o tipo de documentação que poderia desmantelar uma empresa de defesa de $1.000 milhões. A Meridian Defense tinha economizado na fabricação de coletes táticos, vendendo equipamentos para unidades de operações especiais que não conseguiam parar os tiros para os quais foram classificados. O colete falhou durante operações reais. Homens morreram usando equipamentos que deveriam tê-los salvado. River sabia disso porque estava lá quando aconteceu. Ao entrar pela porta de acesso, um jovem em um terno mal ajustado se aproximou com uma expressão ansiosa que imediatamente lhe disse que ele era novo em casos dessa magnitude. Jackson Whitley, promotor assistente. Ele se apresentou, estendendo a mão que tremia levemente. "Obrigado por ter vindo, comandante. O seu testemunho é crucial para o nosso caso." River apertou a mão dele com firmeza, notando o suor na palma da mão dele, apesar da manhã fria. "Quão crucial?" ela perguntou calmamente. Whitley olhou ao redor do átrio antes de se inclinar para mais perto. A Meridian contratou associados americanos, 3 ex-promotores federais e recursos ilimitados. O juiz Blackwood tem a reputação de ser simpático aos contratantes de defesa, particularmente em casos envolvendo aquisições militares. Alguns dizem que é simpático demais. A expressão de River não mudou. "Eu li o histórico de casos do juiz Blackwood. Sei o que estamos a enfrentar." O elevador levou-os ao 3º andar, onde o corredor fora da sala de audiências 3 parecia um circo midiático. Equipas de televisão disputavam espaço com jornalistas da imprensa escrita, enquanto grupos de pessoas em ternos caros conversavam em sussurros urgentes. Lobistas da indústria de defesa. River reconheceu-os pelos sapatos engraxados e expressões cuidadosamente neutras. Misturados entre eles estavam militares, alguns em uniformes de gala, outros em roupas civis, mas todos com aquele porte particular que os membros do serviço nunca perdem completamente. Whitley guiou-a através da multidão até um recanto tranquilo perto da mesa da acusação. A sala do tribunal já estava a encher-se rapidamente. River posicionou-se perto da frente, ajustando a pasta no colo uma última vez. Ela usava um casaco cinza carvão sobre uma blusa branca, profissional e discreto. O tecido escondia a maior parte das cicatrizes ao longo do pescoço e do ombro esquerdo, vestígios de feridas que tinham posto fim à sua carreira operacional. Na lapela, quase imperceptível a menos que se procurasse, havia um pequeno alfinete com uma estrela prateada. Ela nunca chamava a atenção para ele, nunca o explicava, mas usava-o sempre como uma lembrança silenciosa do dia em que tudo mudou. Todos de pé, a voz do oficial de justiça soou aguda. O ilustre juiz Ellery Blackwood presidindo. O tribunal levantou-se em uníssono. Todos, exceto River, cuja cadeira de rodas tornava impossível ficar de pé. O juiz Blackwood entrou pela porta lateral.
A sua toga preta fluía atrás dele como asas escuras. Era um homem que compreendia o teatro do tribunal, alto e imponente, com cabelos prateados penteados para trás e um rosto aristocrático que parecia esculpido em mármore. Os seus olhos, azuis claros e frios, percorreram a multidão reunida com o olhar avaliador de um homem acostumado à autoridade absoluta no seu domínio. Por um momento, o seu olhar parou em River na sua cadeira de rodas. Algo passou rapidamente pelas suas feições antes que a sua expressão voltasse à neutralidade judicial. Ele acomodou-se na sua cadeira com dignidade deliberada. Sentem-se. Os procedimentos preliminares avançaram com a eficiência mecânica de um ritual legal. As acusações foram lidas no tom monótono do escrivão do tribunal, enquanto River estudava das pessoas à sua volta. Na mesa da defesa estava sentado Thaddeus Merrick, lendário advogado com reputação de destruir testemunhas em contra-interrogatórios. Os seus cabelos brancos e porte aristocrático faziam-no parecer saído de um drama jurídico, e a postura confiante dos seus ombros sugeria um homem que raramente provava o sabor da derrota. A sua declaração inicial retratou a Meridian Defense como uma empresa americana patriótica perseguida por burocratas governamentais que não compreendiam as complexidades da guerra moderna. Ele falou da história orgulhosa da empresa, das suas inovações que salvaram inúmeras vidas, e caracterizou o processo atual como uma caça às bruxas motivada por política, e não por factos. Quando Whitley chamou River Kingsley ao banco das testemunhas, ela sentiu a mudança na atenção da sala como um peso físico. O oficial de justiça moveu-se para ajudá-la, mas ela dispensou-o com um gesto educado e dirigiu a sua cadeira de rodas até ao banco das testemunhas com facilidade experiente. Uma pequena rampa tinha sido instalada para facilitar o acesso e ela posicionou-se com precisão, ajustando o microfone com movimentos econômicos. Diga o seu nome e profissão para que conste em ata, instruiu o escrivão em tom severo. River Kingsley. Trabalho como consultora de segurança independente especializada na avaliação e análise de equipamento militar. Antes que ela pudesse continuar, Merrick levantou-se. Meritíssimo! A defesa gostaria de contestar as qualificações desta testemunha para depor como especialista neste assunto. O juiz Blackwood acenou com a cabeça. Prossiga, advogado. O que se seguiu pareceu um ataque cuidadosamente coreografado. Sempre que o procurador Whitley tentava estabelecer a competência de River, Merrick contestava com base em argumentos técnicos, e o juiz Blackwood aceitava a incontestação com crescente impaciência. O padrão tornou-se claro. Não estavam apenas a questionar as suas credenciais. Estavam a desmantelar sistematicamente a sua credibilidade antes mesmo de ela poder começar o seu testemunho. Menina Kingsley, disse Merrick, com uma voz suficientemente condescendente para ser insultuosa, sem ser abertamente desrespeitosa. O que exatamente a qualifica para avaliar equipamentos projetados e usados pelas forças de operações especiais de elite do nosso país? Tenho experiência operacional direta com o equipamento em questão, respondeu River, mantendo a voz calma e profissional. Experiência operacional direta, repetiu Merrick, virando-se para o júri com ceticismo teatral. Como o que exatamente? Uma inspetora de controle de qualidade de fábrica. Risos suaves ecoaram pelo lado da defesa da galeria. River manteve a compostura, recusando-se a ser provocada em condições de campo, em circunstâncias de combate. O juiz Blackwood inclinou-se para a frente, interrompendo-a antes que ela pudesse elaborar. Menina Kingsley apresenta-se como alguém com experiência militar, mas comparece perante este tribunal como consultora civil. O promotor objeta à caracterização, mas Blackwood silencia-o com um gesto brusco. Whitley tenta novamente. Meritíssimo, as credenciais completas da senhorita Kingsley estão sujeitas a restrições de classificação. Fornecemos ao tribunal uma declaração juramentada selada. River interrompe suavemente. Estou autorizada a discutir o desempenho do equipamento e as especificações técnicas. Todo o meu histórico operacional permanece confidencial. Os olhos de Blackwood se estreitam perigosamente. Este tribunal não opera nas sombras, senhorita Kingsley. A defesa tem todo o direito de examinar as suas qualificações se a senhora está a tentar se apresentar como uma autoridade em assuntos militares. Merrick aproveita a oportunidade como um predador que avista uma presa ferida.
De facto, meritíssimo, se a testemunha não pode ou não quer verificar as suas credenciais, então as suas opiniões não têm mais peso do que as de qualquer observador civil que especule sobre assuntos além da sua especialidade. Enquanto o interrogatório hostil continuava, River notou uma figura a entrar na galeria pela porta dos fundos. O almirante Wesley Harrove, com o seu uniforme naval inconfundível, e Van à distância. Os seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e ele acenou levemente com a cabeça em reconhecimento. A sua presença ali não era coincidência, mas River voltou a sua atenção para o interrogatório cada vez mais agressivo de Merrick. Vamos discutir detalhes, senhorita Kingsley. Merrick pressionou, aproximando-se do banco das testemunhas em uma técnica clássica de intimidação. Você já usou pessoalmente o sistema de colete tático T-157 em operações de combate reais? Sim. E afirma que este equipamento não cumpriu as suas especificações? Não afirmo nada, respondeu River calmamente. As especificações indicam que deve parar balas de espingarda padrão. Não o fez durante uma operação que resultou em 3 mortes. Em que operação foi isso? River hesitou, olhando para Whitley, cuja expressão incerta sugeria que ele não sabia bem como lidar com os limites de classificação que estavam a aproximar-se. Foi então que a atenção do juiz Blackwood se fixou repentinamente em outra coisa completamente diferente. O conselho aproximou-se do banco, ordenou Blackwood bruscamente. Merrick e Whitley avançaram para uma conversa à parte, baixando a voz para sussurros urgentes. Embora falassem baixinho, River conseguia ler a linguagem corporal tão facilmente quanto o texto. A postura de Blackwood mudou, tornando-se rígida e hostil, e o seu dedo apontou diretamente para ela durante várias trocas acaloradas. A conversa durou menos de 2 minutos, mas quando os advogados voltaram aos seus lugares, a expressão de Blackwood tinha se transformado em algo frio e desdenhoso. Ele inclinou-se para a frente, dirigindo-se diretamente a River, com a voz elevada para ser ouvida em toda a sala do tribunal, que ficara subitamente em silêncio. Menina Kingsley, está ciente de que se apresentar falsamente como uma veterana militar condecorada é um crime federal punível com prisão? A pergunta caiu como um golpe físico. As conversas pararam a meio da frase. Os espectadores que estavam a verificar os telemóveis ou a sussurrar para os vizinhos de repente concentraram-se inteiramente no banco das testemunhas. River manteve a expressão neutra, apesar da acusação pública. Não estou a me apresentar falsamente como nada meritíssimo, respondeu ela com precisão cuidadosa. Então talvez possa explicar o alfinete que está a usar na lapela, continuou Blackwood, sem mais esconder o seu ceticismo. Foi-me concedido, senhor. Risos irromperam da mesa da defesa, espalhando-se rapidamente pela sua secção da galeria. Até a boca do juiz Blackwood se curvou num sorriso que transmitia descrença e satisfação. Menina Kingsley, disse ele, prolongando o nome dela com uma zombaria mal disfarçada. Presidia inúmeros casos envolvendo membros da nossa comunidade de operações especiais. Conheço o calibre deles. Compreendo o que a estrela de prata representa e o que é preciso para a ganhar. Fez uma pausa para causar efeito. Sugiro veementemente que retire imediatamente esse PIN antes que eu a considere em desrespeito a este tribunal. Whitley levantou-se de um salto. Meritíssimo, isto é completamente inadequado e prejudicial. As condecorações da testemunha não o são. Sente-se, advogado. A voz de Blackwood cortou como uma lâmina. Este tribunal não se transformará num teatro para valor roubado. Não permitirei que heróis militares sejam desrespeitados por fraudes em busca de atenção. Os sussurros ao redor do tribunal ficaram mais altos. Alguns espectadores desviaram o olhar, desconfortáveis, enquanto outros observavam abertamente a humilhação que se desenrolava. Com movimentos lentos e deliberados, sem revelar nada da raiva ou vergonha que poderia estar a sentir, River estendeu a mão e retirou a estrela de prata da lapela. Colocou-a na superfície de madeira do banco das testemunhas, onde brilhava sob as luzes do tribunal. O pequeno som do metal a tocar na madeira parecia amplificado no silêncio tenso. Blackwood acenou com a cabeça com satisfação inconfundível. Agora, dadas as suas limitações óbvias, tanto físicas como relacionadas com credenciais, vamos discutir o que realmente sabe, em vez do que finge saber. A partir daí, o interrogatório deteriorou-se rapidamente. Encorajado pela hostilidade aberta do juiz,
Merrick sentiu-se agora livre para questionar como alguém na sua condição poderia avaliar equipamentos concebidos para guerreiros que operam no auge da sua capacidade física. Cada vez que River tentava dar respostas substantivas, Blackwood encontrava motivos para limitar as suas respostas ou redirecionar o interrogatório. Na galeria, a expressão do almirante Hargrove ficava cada vez mais sombria a cada minuto que passava. Ele pegou no seu telefone, fez uma breve chamada silenciosa e, em seguida, tirou uma pasta selada da sua pasta, com movimentos que sugeriam que ele estava a preparar-se exatamente para este momento. Senhorita Kingsley, Merrick continuou, claramente a divertir-se agora. Não é verdade que a sua empresa de consultoria recebeu pagamentos substanciais de empresas que competem diretamente com a Meridian Defense? Não, isso é completamente impreciso, começou River. Então talvez possa explicar, meritíssimo, interrompeu uma voz autoritária da galeria. O almirante Hargrove levantou-se, o seu uniforme condecorado atraindo imediatamente todos os olhares na sala do tribunal. Solicito permissão para me aproximar como oficial da Marinha dos Estados Unidos com informações relevantes para este processo. Blackwood, claramente surpreendido com a interrupção, hesitou visivelmente antes de responder com um aceno de cabeça. Aproxime-se. Hargrove caminhou com precisão militar, seus sapatos batendo ritmicamente no chão polido. Ele apresentou suas credenciais ao oficial de justiça, que as examinou antes de entregá-las a Blackwood, junto com a pasta lacrada que Hargrove havia recuperado. Esta testemunha tem testemunhado sob um acordo de divulgação limitada, afirmou Hargrove com firmeza. Devido à natureza extraordinária e inadequada do interrogatório a que ela foi submetida, estou agora autorizado a divulgar o seu registro de serviço completo. O rosto de Blackwood registrou surpresa, depois algo que parecia notavelmente apreensão. Ele aceitou a pasta com relutância visível, os seus dedos quebrando o selo do documento confidencial com movimentos que de repente pareciam menos seguros. Enquanto o juiz começava a ler, River observou uma transformação notável. A sua tez rosada e confiante ficou pálida e cinzenta. Os seus olhos moviam-se rapidamente pelas páginas, arregalando-se cada vez mais a cada parágrafo. Hargrove ficou em posição de sentido, esperando pacientemente enquanto Blackwood absorvia informações que eram claramente devastadoras. Meritíssimo, aventurou Whitley depois de um silêncio desconfortavelmente longo. O tribunal pode ser informado do conteúdo dos documentos? Blackwood olhou para cima lentamente, encontrando o olhar de River pela primeira vez com algo novo nos olhos. Não era mais desprezo, mas reconhecimento e o horror crescente de uma terrível compreensão. O almirante Hargrove limpou a garganta. Com a sua permissão, juiz, vou resumir para que conste nos autos. Blackwood parecia incapaz de falar, o seu silêncio servindo como consentimento tácito. A tenente-comandante River Kingsley serviu no Grupo de Desenvolvimento de Guerra Especial Naval durante 11 anos. Hargrove anunciou, com a sua voz carregada do peso da autoridade absoluta. Ela completou 3 missões de combate e liderou pessoalmente 27 operações de extração de alvos de alto valor. Foi condecorada com a Estrela de Prata por bravura, 2 estrelas de bronze com dispositivos de bravura e o Coração Púrpura. O murmúrio que se espalhou pela sala do tribunal transmitia choque e descrença em igual medida. Hargrove continuou sem pausa. A comandante Kingsley sofreu ferimentos catastróficos durante a Operação Kingfisher há 3 anos. Ao extrair 16 reféns sob fogo pesado contínuo, ela recebeu vários ferimentos à bala, incluindo traumatismo na coluna vertebral, que resultou em paralisia permanente da cintura para baixo. Ele virou-se deliberadamente para encarar o juiz Blackwood diretamente. Um dos 16 reféns que ela salvou naquele dia foi o segundo-tenente Marcus Blackwood, seu sobrinho, juiz. O gás ecoou pelo tribunal como uma onda física. O rosto do juiz Blackwood passou de cinza para quase branco. As suas mãos tremiam visivelmente enquanto seguravam a pasta. Ele abriu a boca 2 vezes, mas nenhuma palavra saiu. A tenente-comandante Kingsley liderou a equipa que resgatou o seu sobrinho e outras 15 pessoas de um complexo insurgente depois que o seu comboio foi emboscado. Hargrove continuou implacavelmente. Ela pessoalmente forneceu fogo de cobertura, apesar de ter sofrido ferimentos que deveriam ter sido fatais.
Ela recusou a evacuação até que todos os reféns estivessem em segurança. O tribunal havia se transformado. Onde momentos antes havia zombaria e desprezo, agora havia um silêncio absoluto e atordoado. Mas Hargrove não havia terminado. Ele tirou outro documento da pasta. Este foi desclassificado há 30 minutos por ordem direta do secretário da Marinha. Ele o entregou ao escrivão do tribunal. Registros de comunicações entre o juiz Ellery Blackwood e executivos da defesa da Meridian ao longo de 18 meses. Comunicações que discutiam especificamente estratégias para desacreditar potenciais testemunhas que pudessem referir-se à Operação Kingfisher. Whitley examinou o documento, a sua expressão mudando de confusão para choque e, por fim, para fúria mal contida. Meritíssimo, solicito imediatamente a anulação do julgamento com base em má conduta judicial e evidência de conspiração. O martelo de Blackwood bateu semanalmente. Este tribunal está em recesso. Com todo o respeito, meritíssimo, interrompeu Hargrove. O juiz-presidente foi notificado e está atualmente a caminho para assumir o controle deste processo, como se fosse uma coreografia. As portas do tribunal se abriram e o juiz-presidente Corwin entrou, com uma expressão séria, não deixando dúvidas sobre a gravidade da situação. Juiz Blackwood, disse Corwin baixinho, precisamos conversar na sala do juiz imediatamente. Enquanto Blackwood era escoltado para fora, os seus olhos encontraram os de River uma última vez. Neles ela viu não apenas medo, mas o peso esmagador do reconhecimento. Ele finalmente compreendeu quem ela era e o que ela tinha sacrificado pela sua família. A sala do tribunal explodiu no momento em que ele desapareceu. Mas River permaneceu imóvel, o seu rosto não revelando nada. Ela estendeu a mão, pegou na sua estrela de prata e prendeu-a de volta na lapela com mãos firmes. Quando virou a cadeira de rodas em direção à saída, algo notável aconteceu. Um oficial da Marinha na primeira fila ficou em posição de sentido. Depois, outro. Em segundos, todas as pessoas de uniforme no tribunal se levantaram e levantaram as mãos em saudação silenciosa. River passou por eles com a cabeça erguida, deixando para trás um juiz desacreditado e uma empresa corrupta prestes a enfrentar a justiça. A sua missão não estava concluída, mas uma batalha crucial tinha sido vencida.